Olá, tudo bem? Eu estava aqui agora mesmo respondendo uma dúvida de uma pessoa que eu atendo e uma coisa me chamou muita atenção. O tempo que normalmente se leva para buscar ajuda quando há uma questão vocal, um desgaste vocal. Então, seja lá, né, como essa pessoa que eu estava falando agora, uma dificuldade com a qualidade da voz ao final do dia, um cansaço vocal estabelecido, não é nem isso que chama atenção. Na verdade, é o tempo que a pessoa leva para buscar ajuda. E o tempo que ela ficou sentindo essas dificuldades, pensando na verdade que era normal. E é isso que eu consigo e percebo acontecer muito na clínica. Uma justificativa, né? Então é porque hoje mudou o tempo, é porque hoje eu falei demais, é porque eu estou passando por algumas dificuldades, porque eu dormi pouco. Não que isso não influencie, influencia bastante na qualidade da voz. Mas a gente precisa olhar para além disso, porque há uma diferença entre uma situação pontual de dificuldade e algo que se repete, né? E que vai se repetindo, fazendo aquilo que é comum se tornar normal. E a diferença do que é comum e normal, ela é importante. Então, uma coisa que ocorre com frequência, se tornando comum no nosso dia a dia, não necessariamente é uma coisa que é normal. E essa diferença em relação ao uso da voz é bastante importante, porque raras vezes nós vamos ter na voz sinais que não são importantes, são sinais que não significam que alguma coisa está acontecendo. Sinais como, por exemplo, rouquidão ao final do dia, cansaço ao falar, dificuldade para alcançar notas que antes eram mais fáceis, diminuição da tessitura. Esses sinais, que a gente pode até começar a entender ao longo do tempo como comuns, eles não significam que, por ser comuns, né, por se repetirem, é sinal de que é normal. E essa normalização que anda acontecendo, o que eu tenho notado e tem me chamado a atenção, é algo que eu gostaria aqui de esclarecer. Esses sinais, quando a gente consegue atender a tempo, às vezes é a diferença da gente estar tratando de uma disfonia funcional, que é decorrente do uso, mas sem nenhuma lesão orgânica, e atender uma lesão já orgânica funcional, né, que foi uma lesão antigamente, uma situação que antigamente era apenas funcional, mas que foi se mantendo, o uso inadequado da voz ou excessivo, que foi gerar, por exemplo, o surgimento de um nódulo vocal, de nódulos vocais. Então, a partir desse atendimento que eu acabei de responder essa dúvida, fiquei pensando sobre isso, né? Se a gente está atento aos sinais que a voz está trazendo no sentido de manter a sua qualidade, manter a sua saúde, para que ela possa continuar desempenhando um papel importante que ela tem em nossas vidas, né? Seja quem for, por exemplo, um cantor, um ator, um professor,